Então, turma, ó, vai cair aqui, tá? Na V2 de vocês, na avaliação, tá? Principalmente essa parte bem aqui, ó, para você identificar aonde está a zona de absorção. E o que vai cair mesmo, muito mesmo, é sobre flores, tá? Estrutura das flores, que a gente vai estudar. Creio que na aula de hoje a gente consegue estudar um pouco sobre a estrutura das flores, tá? Vamos lá, ó. Turma, eu não vou pedir para vocês sobre folhas. Eu creio que não vai, mas se cair sobre folhas, a gente faz uma revisão. Pergunta, Débora. O senhor vai fazer um vídeo especificamente só do que vai cair na prova? Vou passar uma revisão para vocês. Talvez seja via Zoom essa revisão, tá? A gente vai revisar. E eu vou passar um exercício também para vocês, uma apostila. Tá? Com bastante questões, algumas questões semelhantes, tá? Ao exercício que vai vir. Opa! Do exercício semelhante à avaliação de vocês. Mesmo esquema do ano passado. Tá? Opa, quase eu deixo cair a garrafa. Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Em aula passada, já expliquei para vocês a raiz e já expliquei para vocês também sobre o cal. O que está faltando explicar é as folhas e a flor, fruto e semente, tá? Que falta explicar para vocês. Provavelmente, na aula de vocês, eu vou explicar sobre as folhas hoje e sobre as flores, tá? Fruto e semente eu vou deixar para uma próxima aula, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui quais são as principais funções da folha, tá? A folha ela tem três funções básicas, tá? Vitais para o funcionamento dela. Quais são, turma? A realização de fotossíntese, a respiração e também, turma, a transpiração, ok? Então, são essas as três funções importantíssimas para o vegetal, que é realizada através da folha. E, turma, a gente já viu no início do capítulo 6 o que é o processo fotossintético, tá? A fotossíntese, o esquema dela está representado aqui embaixo, ó. Opa. Eita, a caceta não quer ver. Ui, meu Deus. Vem, setinho. Aqui, ó. Tá? O esquema dela aqui, ó. Simplificada a fotossíntese. A planta, ela retira a água e sais minerais através da sua raiz. O gás carbônico, ela consegue absorver da atmosfera através da sua folha. Tá? Então, o gás carbônico... Opa, travou aqui. Um momentinho. Oh, meu Deus do céu. Espera aí, só quero mostrar um negócio que está me atrapalhando. Então, turma, o gás carbônico, ele é absorvido aqui, ó, pelas folhas, tá? E a água e sais minerais através da raiz. A luz solar também, ó, ela vai entrar aqui também, ó, pela folha. E na folha você tem o que, turma? A clorofila. O que é a clorofila? O pigmento verde que está lá numa organela chamada cloroplasto. Qual é a função dessa clorofila? Fazer com que seja, né, realizado o processo fotossintético, a fotossíntese, reagir água mais o gás carbônico, fazer com que a planta, ó, produza o açúcar, fundamental, né, para a sobrevivência dos demais seres vivos, porque é o alimento, é o açúcar, né, que ela vai disponibilizar para os outros seres vivos. Só que também, turma, ela produz, ela libera uma quantidade de água, que ela perde também pelo meio ambiente, e também ela libera o oxigênio, fundamental para a nossa respiração. Se não fosse esse oxigênio liberado pelas plantas, pelas algas e fitoplâncton, você vai estudar isso mais para frente, nós não existiríamos, tá? Não teria oxigênio na atmosfera e nós não conseguiríamos respirar, tá? Então, isso aqui, ó, o processo fotossintético, é importantíssimo, ok? Pode perguntar, Débora. Professor, uma pergunta. Quando a gente tira as folhas da planta, né, da árvore, ou quando é no inverno e as folhas dela todas caem, como é que ela consegue absorver o gás carbônico? Ela consegue também pelo caule. Tá? Pelo caule também ela consegue. Pela raiz também ela consegue fazer a troca gasosa. Mas, Débora, quando muda a estação,
ela diminui a atividade metabólica dela, tá? Ela não fica, o metabolismo dela não fica normal. Sabe quando um urso chegar no inverno, ele tem que hibernar, né? Ele tem que descansar, ele tem que comer muito, muito, muito mesmo para ter reserva energética e ele descansar e aquela gordura dele servir como energia. Então, ele dorme, ele não faz atividade porque ele não quer se cansar, por isso que ele fica dormindo, ele fica em modo sonâmbulo, então ele não faz nada, ele fica só deitado. Por quê? Se ele for fazer alguma atividade, ele vai queimar essa energia e no final ele vai ficar prejudicado, podendo até vir a morrer. A planta é a mesma coisa. Quando chega numa época dessa aqui, ela diminui a atividade do metabolismo dela para ela conseguir sobreviver a essa época, né? Um outono, um inverno, para que ela consiga sobreviver, tá? Então, ela diminui a atividade dela. Ela, tipo, hiberna, vamos dizer assim? Mais ou menos, mais ou menos. A atividade dela fica diminuída, tá? Então, ó, a fotossíntese, você tem o pigmento aqui chamado clorofila, ele que é responsável por realizar o processo fotossintético. E a planta, turma, quando ela produz, ó, esse açúcar, o que é esse açúcar? É essa matéria orgânica aqui, ó. E essa matéria orgânica é o produto. Ó. Quem é esse produto? A glicose e o amido. Lembra lá que a gente estudou na raiz, por exemplo, que a planta ela coloca o açúcar, né, em forma de reserva energética lá na sua raiz. A batata doce, a cenoura, no caule, por exemplo, da batata inglesa. Então, tem a reserva energética aqui, ó, né, o amido, a glicose, o açúcar, aquele doce quando você come uma maçã, quando você come uma uva, quando come um jambo. Então, é a glicose, é o açúcar, importantíssimo para a nossa dieta, tá? E para a sobrevivência dos outros seres vivos. E, turma, esse produto aqui que ela faz, ele é chamado de quê? Ó? Seiva elaborada. Tá? O que é a seiva elaborada? A seiva elaborada é isso aqui, ó, tá? A glicose. O açúcar que ela produz é a seiva elaborada. E, professor, quem é que transporta? Qual é o nome do vaso condutor? Aqui, turma, só pulando um pouquinho, vocês estão estudando só a parte simplificada. No segundo ano, vocês vão estudar como é que ocorre a produção desse açúcar e como é que acontece o transporte. Daqui você está só vendo um resumão, digamos assim. Lá no segundo ano, vocês vão estudar de novo, só que vai ser mais aprofundado. Vocês vão ver como é que ocorre a fotossíntese, é uma viagem. Vocês vão ver tudo isso, tá? Professor. Oi? Eu acho que, pelo menos quando eu estava no quinto ou quarto ano, a gente estudou um pouquinho sobre, tipo, era bem superficial, a gente estudou sobre fotossíntese, clorofila, essas coisas. Mas aí agora eu tô estudando de novo. Sim. Então não é tão Os assuntos de ciência eles vão se estranho. repetir, tá? Só que vocês vão estudando mais aprofundado. Lá no fundamental, no quinto ano, no terceiro ano, vocês estudaram, só de uma forma mais simples. No ensino fundamental, vocês aprofundam um pouco e no médio, vocês caem de cabeça, né? Vocês vão nadando mesmo para poder aprender, tá? Ó, então, a seiva elaborada, quem transporta ela é o floema. Só que o floema, turma, ele leva da folha para baixo, né? Ele vai a favor da gravidade. Então, ele leva da folha esse açúcar e espalha pela própria folha, pelo caule e pela raiz. Lembra lá quando a gente viu da raiz? Ó? Deixa eu voltar bem aqui na raiz. Ó. A raiz, turma, já é o contrário. Ó. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Aqui, ó, deixa eu falar bem aqui. Na raiz, ó, a reserva energética, né, ó, que é produzida pela raiz, ele é transportado por quem, turma? Quem é que transporta essa água e sais minerais da raiz? Já é um outro vasocondutor, que ele é chamado, ó, de xilema. Só que o xilema, ele transporta de baixo para cima, ele leva da raiz, tem que levar essa água lá para a folha, lá para a clorofila, para que ela produza o açúcar. Então, o xilema, ele vai de baixo da raiz
para a folha. Já o floema, que transporta o açúcar, ele vai da folha para baixo, tá? Então, a gente tem que fazer todo esse transporte. Então, é o transporte ao contrário. E o transporte que o xilema faz, que é a água e sais minerais, chama-se seiva bruta. Já a seiva que a folha transporta, né, através do floema, é a seiva elaborada. Por que elaborada? Olha aqui, turma, como ela tem que elaborar. Ó. Ela elabora, né, ela mistura água, sais minerais, mais o gás carbônico para ela elaborar o quê? Ó? O açúcar. Por isso é seiva elaborada. Tá? Ela elaborou, ela fez uma mistura, ela produziu o açúcar, fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Tá? Então, ó, aqui você tem a folha, que realiza o processo fotossintético, e ela, a principal função da fotossíntese é produzir a glicose, e também libera oxigênio. Professor, como é que isso acontece? Assim, turma, ó. O CO2, vou fazer aqui os desenhos bem devagar, ó. O CO2, o gás carbônico, ele vai entrar aqui na folha. Você precisa também do quê, turma? De água e sais minerais, ó. A água, né? Vou colocar só a água aqui. Não, mais um S de sais minerais. A água, mais os sais minerais. Ó, deixa eu apagar esse S, que ficou horrível. A água, mais os sais minerais, eles vão entrar aqui, ó, na folha, né? Aqui, ó. Eles entram aqui na folha. Só que precisa de outra estrutura. Precisa de outra estrutura, não, de outra propriedade. Qual é essa propriedade? A luz. A luz solar. Então, você vai ter a luz aqui, ó. A luz do sol. Por isso que os vegetais precisam de luz. Então, a luz entra. Tudo isso aqui reage, turma. E o que a planta vai produzir? A planta, ela vai produzir, ó, a glicose, o açúcar, que ela vai espalhar pela folha e pela flor, vai espalhar também no caule e na raiz, tá? E ela libera o que, turma, também? O oxigênio, fundamental para a nossa respiração, ó. E o oxigênio é liberado aqui, ó. Tudo isso, tá vendo? Ó? A planta, ela vai reagir o gás carbônico, água e sais minerais, mais a luz do sol, para ela produzir, ó, a glicose, o açúcar, que vai ser distribuído por todo esse vegetal, e ela libera o oxigênio, importantíssimo para a respiração e sobrevivência dos seres vivos. Turma, como eu falei para vocês, o oxigênio, ele não vem do gás carbônico, tá? O oxigênio que a gente respira, ele vem da onde? O oxigênio, ele é a quebra da água, tá? Então, a água, ela precisa ser quebrada pela luz do sol, tá? A luz do sol quebra a água. O hidrogênio, turma, o que acontece com o hidrogênio? Fica na planta e o oxigênio, professor, é liberado para a atmosfera. Por isso, turma, que a água é vida. A água, ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Transporte, né, na nossa corrente sanguínea, transporte de substâncias, de nutrientes, células de defesa, entre outras propriedades. E através da água que é liberado o oxigênio para a gente respirar. Então, ó, a água é o nosso bem mais precioso que a gente não dá valor, ok? Pode perguntar, Débora. Não ia perguntar, eu vou falar uma coisa. É que na uma atividade de português tinha uma charge do menino falando assim, né, dele ter tirado alguma nota baixa na prova, e uma das questões que ele tinha errado foi quando perguntaram qual era a substância, não, o que precisava para a vida, algo assim. E aí ele tinha botado na resposta amor. Aí o pai dele falou assim: como é que você errou essa questão? É claro que é água. Ele, mas sem amor a gente não vive. Ele, oh, Muito apaixonado. amor também é necessário, mas a água é Mas a água é necessária vital. também. O amor, sim, o amor é necessário, mas a água, ela é vital, porque ela faz com que o nosso corpo funcione e ela
faz também com que haja liberar o oxigênio para a gente respirar, tá? Então, essa aqui, turma, é a importância da folha. Só que a folha também ela tem outra função. Qual a função, turma? Uma folha, ela precisa crescer. Uma folha, uma árvore, ela precisa crescer, turma. Então, a folha, ela faz a respiração. Professor, a folha respira igual nós? Sim, turma. Ela faz uma respiração parecida com nós. Quando ela está fazendo a fotossíntese, ela produziu açúcar. Só que esse açúcar, ela não vai somente disponibilizar para as aves, insetos, entre outros animais. Ela pega uma parte desse açúcar e ela consome. Mas o oxigênio também, ó, ela vai consumir esse oxigênio. Professor, por que ela precisa fazer essa respiração? Turma, ela faz a respiração que é para ela, ó, liberar energia e a planta continuar crescendo, ó, se desenvolvendo. Ela precisa crescer. Todos precisam crescer. Então, ela faz a respiração. Turma, a respiração que a gente está falando aqui, ó, não é essa aqui, ó. A respiração, turma, que eu falo é a reação. Só que essa reação, para acontecer, você precisa, ó, respirar. Ah, professor, por que a gente respira? Porque esse oxigênio, ele vai se misturar com esse açúcar e você vai produzir o quê? Ó, energia. Ah, professor, então é por isso que eu respiro? Sim. Por que você respira, turma? Esse oxigênio que você respira, ele vai lá para uma célula chamada mitocôndria. Junto com o alimento que você comeu, né, no almoço, na janta, no café da manhã, no lanche, eles vão se misturar, ó, dentro da sua célula. A comida lá que você almoçou, mais o oxigênio que você está respirando, ó, eles se misturam. E você libera energia para você crescer e se desenvolver. A planta também faz isso, tá? Só que tem um porém, turma. Qual é o porém? Se a respiração da planta for maior que a fotossíntese, o que vai acontecer, turma? Ela está produzindo mais do que consumindo. Opa! Ela está consumindo mais do que produzindo. Então, ó, ela consome muito e produz pouco. Ela começa a ficar com saldo negativo. Se ela ficar com saldo negativo, ó, ela vai, ó, morrer. Foi aquilo até que eu falei lá que a Débora respondeu, né, que é semana passada. Ah, professor, é igual quando a gente faz compra por um mês e a gente acaba em 15 dias. Se a gente acaba em 15 dias, a gente vai passar fome nos outros 15 dias. Porque você está consumindo mais do que produzindo. E a planta também transpira, turma. A planta também ela perde água. A água evapora, tá? Dessa folha. Por quê, turma? Porque ela tem uma estrutura chamada estômatos, e é o estômato, turma, que é essa abertura aqui, ó, na folha, tá vendo? Esse estômato é uma abertura lá da clorofila, que vai fazer com que ela consiga, ó, captar a luz, perca a água, entre o CO2, libere o oxigênio. Então, esse estômato ele é importante, porque é através do estômato que entra a luz do sol, que entra o gás carbônico e que ela perde também água e também perde oxigênio, né? Libera. Então, o estômago é uma abertura, né, que ela pode abrir e fechar. Professor, ela fecha, fecha. Aquela plantinha lá é 11 horas, né? É meio-dia, 11 horas. Acho que é 11 horas uma florzinha. Ela fecha. Por quê? Porque 11 horas, meio-dia, está muito quente. Muito quente, ela vai começar a perder muita água. Se ela está perdendo água, turma, ela com o tempo vai começar a morrer. Não sei se você já viu essa flor 11 horas. Tá? Então, Já vi. Tá? Ela vai fechar exatamente para não perder água. Porque se ela perde água, ela vai ficar ressecada, desnaturada. E com isso, ela pode vir a morrer. Tá? E a estrutura, eu acho que eu falei isso aqui também para vocês, tá? Eu tenho folha completa e folha incompleta. Uma folha completa é quando ela tem todas as estruturas aqui, ó. A bainha, o limbo, o pecíolo, tal. A bainha, turma, é como se fosse uma folha, só que não desenvolvida. É a partir dela que sai o pecíolo, e esse pecíolo se conecta totalmente a uma folha. E a folha que a gente vê é chamada de limbo. Ó. O limbo é aquela parte verde que a gente vê, né,
da folha agarrado ao pecíolo. E, turma, uma folha incompleta é aquela folha que não tem uma dessas estruturas, tá? E aqui a gente tem vários tipos de folhas, tá? São folhas que estão ligadas diretamente, ó, ao caule aqui, né? Ao tronco. Olha, por exemplo, isso aqui, ó. Esta aqui não tem, ó. Você tá vendo, ó, o pecíolo dela? Ó, ela não tem pecíolo, ó. Já é o limbo grudado ao caule. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? São falsas folhas. Folha incompleta porque ela não tem todas as três estruturas. Professor, quando eu faço um desenho, eu faço uma folha incompleta. Quando você faz um desenho, você faz uma folha incompleta. Né? Você só faz isso aqui, ó. Então, você não fez uma folha completa. Você só fez uma folha incompleta, porque precisa do limbo, precisa do pecíolo, tá? E vai precisar também aqui, ó, da bainha, tá? Então, você faz uma folha incompleta. E, turma, a folha, ela apresenta nervuras, tá? Essas nervuras é onde tem os vasos condutores, aonde vai chegar a água e aonde vai sair, né, o açúcar, tá? E eu tenho folhas modificadas. O que são folhas modificadas? São folhas coloridas. Um exemplo aqui, eu tenho um antúrio. Antigamente você encontrava muito dessas folhas aqui em Macapá. Hoje praticamente você não encontra, tá? Só se você for em uma casa bem antiga, que a pessoa cultiva e tem, talvez você encontre, tá? Mas na rua, antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, você achava muito. A folha do papagaio, né, da bananeira aqui, ó, tá? Só se você for no terreno ou se seu pai plantar, você vai conseguir enxergar. Isso aqui, turma, não são flores, são folhas, tá? Isso aqui é uma folha que ela tem uma coloração. Ela não é verde, ela apenas tem uma outra pigmentação. Ela vai ser diferente, mas é uma folha. E eu tenho folhas modificadas. Olha aqui, ó, professor, não sabia que o espinho era uma folha modificada. Sim, turma, ó, o espinho é uma folha modificada. E qual é a função? Não perder água, tá? Para que a folha não perca água, tá? Se for uma folha grande, num deserto, né? Numa caatinga lá no Nordeste, ou num cerrado, ela pode perder uma grande quantidade de água para o ambiente, porque ela vai ser muito grande e a quantidade de estômatos vai ser maior e ela pode acabar transpirando e perdendo água, e isso é prejudicial para essa planta. Então, ó, espinhos são Professor, Oi? os cactos, eles são muito fortes. Uma vez a gente teve que viajar aqui em casa e minha mãe tinha cactos. Aí minha mãe falou assim, bom, já que não tem como cuidar, vai morrer, depois eu planto outros. Ok. Aí a gente voltou 30 dias de viagem sem regar elas. Tipo, sem regar nada. E elas estavam viva. E aí minha mãe, tá bom, né? Aí ela continuou cuidando e tal. Aí depois de um tempo aconteceu a mesma coisa, aí a gente teve que viajar tal. E elas continuaram vivas. Vivas. Elas Isso. só morreram por causa de doença de planta mesmo. Sim, só Tipo, se ele for dos bichinhos. infectado por algum parasita. Se tiver algum Aí parasita, aí elas pode morreram. vir. Mas, assim, se tu deixar 30 dias lá viajar, o cacto vai sobreviver, tá? Vai ficar normalmente vivo. Porque ele faz o quê? Tu tá regando e ele tá guardando a água dentro dele. Ele guarda. Para que o dia que não tiver água, ele usar essa água armazenada. Por isso, lá que no Bear Grylls, quando ele achou um cacto, né, um mandacaru, ele cortou, ele fez igual abacaxi, ó. Ele fez igual abacaxi, ele começou a descascar, tirar, né, esses espinhos, ó, mordia, né? Sugava para ele conseguir absorver a água, tá? Então, os cactos, eles são plantas de ambiente seco, de ambiente desértico. Então, lá, a quantidade de água é raríssima, é pouca. Então, aquela água que ele consegue, ele guarda, ele reserva dentro dele. Eu também tenho aqui, ó, modificações em folha que são plantas carnívoras. Eu falei isso para vocês, né? Essas plantas carnívoras, a principal função dela é conseguir, ó, conseguir, ó, os nutrientes que estão faltando. Por quê? Elas estão no local aonde, turma, ó, é muito pobre, ó, em nutrientes. Então, da onde ela vai conseguir tirar esses nutrientes? Se alimentando de insetos e outros micro-organismos. É assim que ela consegue obter o alimento dela, tá?
através, a gente viu um vídeo, eu passei um vídeo para vocês, a gente falou sobre ela já. Então, turma, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre folhas, tá? Então, as folhas são bem simples, tá? Ó, tá? Modificações. O que eu quero que vocês lembrem, turma, é isso aqui, ó, tá? A fotossíntese, essa parte aqui, tá? Eu vou mandar um slide para vocês ainda, porque eu ainda não terminei, tá? Vou terminar, aí eu mando o slide só com as páginas principal, tá? Eu libero o slide para vocês na semana que vem, tá? Quando eu finalizar, aí eu mando para vocês, tá? Então, ó, é importantíssimo vocês lembrarem disso aqui, tá? Ok? Bate um print aí rapidinho dessa página. Quem sabe bater print. Quem depois bate uma foto, depois eu envio para vocês, tá? Vamos lá agora estudar sobre as flores. Vamos ver as flores. A importância dessas flores, tá? Então, ó, encerramos aqui a parte das folhas. Falta somente estudar a folha, fruta e semente, tá? Já estudamos aqui, ó, o caule, né? A gente viu os tipos de caule, ó. Caule com espinho, a gavinha, né, que é suporte. A gente viu o caule, que é reserva energética, a batata inglesa. A gente viu o caule aqui de bulbo, né, que são várias camadas, formando a cebola, o alho. Vimos caules trepadores, né, que vão segurando na parede. Caules rastejantes, que eles não conseguem ficar eretos, não conseguem ficar para cima, então eles ficam no solo. Melancia, o morangueiro. Falei para vocês aqui, ó, de caule cláudido, né, que são aqueles que armazenam água, o cacto, o mandacaru. Falei para vocês do caule em forma de colmo, que ele pode ser oco ou cheio. Um oco é o bambu e um cheio é a cana-de-açúcar. Falei para vocês dos troncos, né, que são aéreos, são grandes, ficam para fora do ambiente terrestre, tá? Falei para vocês aqui também das raízes, né, são adaptações, ó. Raízes que têm forma de grampos, que elas se prendem na parede ou em outro tronco. Raízes estranguladoras, né, que são parasitas, elas podem fazer com que até uma outra planta morra, ela vai abraçar, ó, ela vai estrangular até uma outra planta morrer. Ó. Planta tabular, a Suma Uma, até falei para vocês que tem lá no Araxá, perto do Ministério Público, que é suporte para plantas muito altas. Tá? Plantas parasitas que roubam nutrientes. Fala, Hanna. Qual é a página? Vai falar do livro? Alguém fala a página que eu estou sem um livro aqui, eu esqueci em casa. É o capítulo 6. Do capítulo 6, começa na página 49. Obrigado. Falei para vocês também a raiz de respiração, faz troca gasosa. Raiz de suporte, geralmente em áreas alagadas, onde o solo é meio lamacento, então não é tão fixo, e ela precisa dessas outras raízes laterais para ela se suportar ao solo. Falei também para vocês de raízes de reserva energética, que ela vai guardar energia, ó, a cenoura, a mandioca, batata doce, a beterraba, o nabo, tá? E também aqui, ó, tipo de raiz. A axial é aquela mais profunda e a cabeleira, né, a fasciculada, que é bem para o lado. Falei para vocês da característica da raiz, que ela tem a zona de absorção. Essa zona de absorção é para que ela consiga, ó, captar água e sais minerais do solo. A zona de ramificação é aquela zona que suporta a planta no solo. E a zona de crescimento e a zona a coifa são zonas que vão fazer a planta crescer para o fundo, e também a coifa protege, né, contra os choques lá, que ela vai ficar batendo, ó, na pedra, e entre outras estruturas que pode danificar. Então, essa coifa vai proteger essa raiz, tá? Deixa eu compartilhar agora com vocês aqui o outro slide.